E hoje a gente vai dar sequência com a Solange, né? Um olhar poético para um novo amanhã, que na realidade despertou o nosso interesse em fazer essa live pelo fato que ela fez uma pesquisa para saber qual a expectativa das pessoas, né? Que elas terão pós-isolamento social. Então, como que vai ser essa fase? Oi, Conceição, boa noite. Depois que a gente passar esse período em casa e aí a gente puder sair novamente, né, retomar nossas vidas. Então, quais as expectativas? O que o pessoal está esperando pós-isolamento social? Eu vou começar então apresentando a Solange agora, né? Efetivamente, a Solange Araújo. Olha, tá chegando aí as calcinhas, eu vi. Psicóloga, psico, eu sempre engasgo para falar isso, né? Psicodramatista, da Tudo Sol e bem. Companhia, que é uma assessoria para empresas, tá? Que faz eventos, workshops, palestras, e também nós trabalhamos como parceiras, né? O Espaço Rata e a Sol e Companhia, para eventos com dança, yoga online agora, na atual fase, para o pessoal que está trabalhando em home office, para as empresas. Então, a Solange vai falar um pouquinho agora dela, né? E como aconteceu essa questão, essa trajetória pessoal e profissional dela, né? Porque hoje a gente vai também ter um trabalho com poesia, então a gente vai descobrir agora nesse momento esse lado da poesia, né? Da poética, que é uma questão muito pessoal dela, em junção com a atividade que ela faz com a psicologia, o teatro. Então, Solange, fala um pouquinho pra gente de você. Ok. Primeiro, boa noite. Obrigada pela participação. Estou muito feliz de estar aqui, Silvia, participando dessa live. Então, vou contar um pouquinho como é que tudo começou, né? Vou tentar resumir. Eu comecei, na verdade, a primeira faculdade que eu fiz, né? O meu interesse inicial foi por letras. Eu fiz licenciatura curta. E foi nessa época que comecei a me interessar por literatura e por artes em geral, né? Depois de um tempo, eu saí de casa, comecei a trabalhar fora. Mas aí, né, com essa loucura de trabalhar fora, eu não conseguia pagar a faculdade ainda, eu saí de casa com 19 anos. Aí, aos 25, eu consegui ingressar numa faculdade, eu já estava começando, já tinha começado a trabalhar. Foi quando eu recebi uma oportunidade para um banco, né, o Banco Multiplique, e na época eu entrei, quando eu já entrei na área de RH. Então, eu já entrei rodeada de psicólogos. E aí eu fiquei encantada, né, com a psicologia, e a partir daí eu não desgrudei mais. Foi aí a minha escolha pela graduação em psicologia depois. Então, quando tudo começou, né, minha carreira toda eu fiz no banco, né, eu comentei lá como analista de RH, júnior, saí de lá depois de 10 anos como sênior, foi uma vivência muito bacana no Multiplique, tenho saudades. Aí quando eu saí de lá, eu passei por duas indústrias também, passei pela TIM, pela Kaiser, também no segmento de RH. E na sequência eu acabei voltando para a área de prestação de serviços, né, assim, trabalhando em empresas ligadas a segmento de call center. E foi quando eu continuei essa carreira dentro da área de RH, na coordenação, e depois finalizando numa gerência de RH também. Foi uma fase muito gratificante na minha vida. E aí, depois disso, eu saí um pouco dessa parte CLT, mas eu nunca deixei de atender em consultório. Desde que eu saí da faculdade, eu já atendia, então eu fazia as duas coisas, né? Assim, estudava, trabalhava e atendia à noite e de sábado também. E aí, depois de um tempo, eu resolvi entrar no SEDES, eu conheci o psicodrama, foi um encontro muito feliz, né? Quando eu conheci o psicodrama, eu fiz pelo SEDES, lá eu me especializei e também acabei sendo convidada pela diretora do Grupo Improvise, que inclusive é uma das minhas parceiras também, a Rosane, muito querida, a participar de um grupo de teatro. Foi quando eu comecei a conheci o grupo Improvise, de teatro de reprise. Aí fui monitora de alguns cursos lá no SEDES também. Enfim, fui seguindo a carreira. Hoje, né, como autônoma, eu continuo na área de psicologia,
com a Sol e companhia. Então, assim, tem alguns parceiros que eu divulgo, continuo no atendimento clínico e prestando assessoria às empresas. Uma das parceiras é o Espaço Rata, né? Uma parceria muito legal que a gente está fazendo. Inclusive, hoje abrindo espaço aí para novas possibilidades, né? Dentro das terapias integrativas. E aí a gente divulga e indica, né, para eventos, para workshop, para abertura de espetáculo, enfim. É uma oportunidade interessante. Nesse momento, acho que é um momento muito singular, mas para contar um pouco de como é que eu cheguei, né, nessa coisa da poesia. Eu, na época na época do colegial, sabe aquelas coisas de seminário, quando você tem aqueles trabalhos para fazer? E aí a professora, o seminário era sobre poesia, e foi a primeira vez que eu subi no palco. Falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, nessa ocasião, eu recebi o convite, né, o meu grupo precisou apresentar uma palestra sobre Hiroshima, sobre a bomba de Hiroshima. E aí a gente quis fazer como poesia, e aí eu subi para recitar Rosa de Hiroshima, né, de Vinícius de Moraes, esse poema tão lindo, e foi muito marcante para mim essa apresentação. Então, esse meu encontro com o teatro foi a partir daí. E acho que o teatro sempre teve na minha vida, né? Tanto teatro quanto cinema. Eu sempre fui rodeada de pessoas que gostam de arte, assim como você também, Silvia. Então, acho que a partir daí eu não me desliguei mais dessas coisas maravilhosas da arte. Então, que bom. E a entrada na poesia. Então, vamos falar o seguinte, situando agora, como entrou a pesquisa nessa questão? Como você teve essa ideia? Porque você fez a pesquisa nesse período, né, em que o pessoal está em casa, né, em isolamento, compilou esses dados, mensurou as respostas, e aí nesse ambiente que agora permeia emoção, sentimento, como foi a ideia de colocar essa pesquisa para averiguar esses resultados? Para esses novos olhares que a gente espera, né, de resultado, né, que deu essa pesquisa. Como é que surgiu essa ideia? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito singular, né, assim, muito diferente. E eu quis fazer uma pesquisa, mas ela não tem um caráter científico, é uma pesquisa mais baseada os meus estudos, para atendimento, para aprimorar aí também a leitura desse momento. Mas eu queria entender um pouco como é que as pessoas estão vendo o isolamento social, né? Como é que é ficar nesse isolamento, que sensação você tem? Porque é uma coisa muito diferente na nossa vida hoje, né? Nunca passamos por isso, de verdade, né? E aí, quando comecei a pensar, fiz a pesquisa, e aí logo na sequência a gente conversou, né? Foi tão interessante que a gente conversou sobre a live, e me veio na mesma hora a ideia do questionário que eu passei, inclusive muitas pessoas que estão participando com a gente aqui, acho que responderam também, eu quero falar um pouco do resultado. E a intenção foi justamente essa. Eu me apropriei desse momento e falei, por que não, né? Falar sobre isso. A gente fala um pouco dessa forma, mas eu acho que já está tão pesado, né? Então, por que não botar arte, né? Por que falar com poesia, de forma mais leve? A arte está na nossa vida, né? Assim, então, por isso a ideia de colocar com esse tom mais poético. E aí a gente teve nessa sintonia, inclusive quando a gente conversou, eu falei de poesia, você tinha pensado também, eu falei, caramba, olha isso. Então, estamos numa sintonia. A mesma poesia que eu pensei, ela pensou também. Então... Incrível, né? Incrível como isso. Deixa eu aproveitar e dar boa noite para o pessoal que chegou aí. A Bilu chegou por aí, a gente já deu boa noite, que sejam bem-vindas as calcinhas, um convite especial, estamos esperando por todo esse pessoal que faz essa ação social maravilhosa. Meus alunos que também já passaram por aí, já vi Lucimar, a Conceição, Maria de Lourdes, e tá chegando um pessoal. A Ju acabou de chegar, boa noite, Ju, tudo bem? A Solange já falou um pouquinho agora sobre ela, sobre a trajetória profissional dela, e também falou sobre a ideia dessa pesquisa. E eu gostaria que ela abrisse, então, né, já que essa noite promete poesia, eu gostaria que ela abrisse essa noite com a primeira poesia que ela trouxe para a gente.
Ok, bom. Eu acho que, justamente conforme isso que eu acabei de falar, né, acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito ímpar e está deixando as pessoas muito frágeis, sem dúvida. Tem um lado que é frágil, né, assim, o que eu faço com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma força que a gente vai tirar de vários lugares. A arte é um caminho também. A gente precisa ter força, acho que isso é uma característica do brasileiro. E aí, quando eu pensei na construção da live, a primeira poesia que me veio para pensar sobre o tema foi o Rosa de Hiroshima, né? Então, eu acho que a gente tem uma ligação aí, né, desse vírus invisível, e acho que é um vírus que também chegou, como chegou a bomba de Hiroshima lá no Japão, né, e devastou, mas, ao mesmo tempo, mesmo com todo aquele horror, houve uma reconstrução, né? Assim, as pessoas, depois disso, se reconstruíram. Acho que o convite aqui é esse. Então, por que não ler essa poesia para a gente iniciar? E é maravilhosa, né? Ela foi feita pelo Vinícius e cantada pelo Ney Matogrosso nos Secos e Molhados, né? Então, vamos ler. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, a rosa radiativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, sem cor, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Lindo. A Rosa de Hiroshima tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? É uma bomba atômica que devastou uma cidade. E na realidade essa bomba que surgiu, né? Agora o vírus, né? Que na realidade põe todo mundo para ficar em casa e para questionar, né? Algumas coisas do que a gente estava fazendo. A gente estava numa vida em que a gente não parava um segundo, vários compromissos, a gente não dava conta. O tempo parecia que passava muito rápido, né? E essa bomba, que é o vírus, né, veio para fazer a gente dar um stop, pare, né? E nesse stop, vários pensamentos, questionamentos vêm para a gente enfrentar essa situação e se abrir para o novo. No caso, a Gabi que teve aqui, e essa live justamente dando uma liga, né, com o que a Gabi falou, que é se permitir para o novo, né? Como é que será que vem esse novo por aí, né? Que novo será esse? Então, o isolamento faz a gente repensar muitas coisas, né? Vivenciar esse dia a dia, essa atenção em coisas tão simples, né? Que de repente fazer um alimento para gente, fazer um café, né? Ficar em casa, arrumar algumas coisas, ler livros. Como é que será que essas emoções, esses sentimentos prevalecem nesse momento? Quais são os aspectos positivos e negativos que, de repente, as pessoas elencaram na tua pesquisa? Você conseguiu identificar isso? Consegui. Antes de te colocar isso, eu te passar assim, rapidamente que universo que é esse, né, que respondeu a pesquisa. Essa pesquisa, tiveram pessoas de 15 até 76 anos que responderam, 30% entre 18 e 25 anos, 60% entre 26 e 60 anos e 10% entre 60 e 76 anos. 90%, claro, do estado de São Paulo, e capital, que é onde a gente está vivendo mais fortemente, é o que eu queria realmente saber. E assim, os outros 10% do sul, do nordeste, de Minas e até algumas pessoas do exterior também, tá? 60% em curso superior ou completo ou em curso, 15% ensino médio e 25% pós-graduado e mestrado. 70% dessas pessoas nunca tinham ouvido falar em isolamento social. E só 30 já tinham ouvido falar, ou seja, é um cenário que a gente percebe que é muito novo para todos nós, né? Então, por isso essa minha curiosidade também, entender como é que as pessoas estão se sentindo. E aí, assim,
Você me perguntou dos aspectos negativos e positivos, né? Tem dentro dessa pergunta o que vem de negativo, né? Acho que essa coisa de ficar só dentro de casa é muito ruim também. Então, principalmente, teve um grupo de muito adolescente, muita gente nova que respondeu, e assim, tá muito saco cheio de ficar dentro de casa. Mas sabe que tem que ficar, tá respeitando. Então, acho que de negativo não poder sair, não saber o que irá acontecer, né? Assim, o que vai acontecer, o que vai ser depois, né? Aí tem uma dúvida muito grande disso ainda. Eu acho que ficar longe das pessoas que se amam, né? Principalmente amigos, família, às vezes até algum namorado. E acho que, além disso, o que foi mais citado? Acho que não sair, não saber o que vai acontecer e ficar longe de quem se ama. Mas também, né, assim, a incerteza, problema na economia, que a gente sabe que está difícil, né, o desemprego. Pensar demais, né, assim, tem pessoas que ficando isoladas, elas pensam demais, isso não é bom, a gente sabe, né, o que pode levar a isso. Por isso, né, a importância da gente estar buscando outras formas de se distrair, de tentar levar isso com mais leveza. E o medo e a impotência. Então, acho que como o negativo ficou isso, né? Agora, tem muita coisa positiva também. Solange, deixa eu só te falar uma coisa. Tem uma pessoa perguntando aqui, quantas pessoas responderam a pesquisa? Tá, esse universo foi mais ou menos em torno de 300 pessoas, tá? Não foram muitas pessoas, mas, como eu falei, a grande maioria do estado de São Paulo, capital, e Grande São Paulo, ok? Tranquilo? Voltando a... Gente, pode fazer perguntas, tá? Eu deixei as notificações abertas. Se quiser colocar poesia aí pra gente, pode colocar também. O que teve de negativo, né? Assim, aliás, o que teve de positivo? Vamos pensar em coisa boa, véspera de feriado, pelo amor de Deus. O que teve de positivo? O que foi mais forte, que foi bacana, né? Que eu percebi, quase que unânime o aproveitamento com a família, né? Legal. A questão do autoconhecimento, as pessoas buscando mais o autoconhecimento, isso também achei bem bacana. A questão da segurança, cuidar de si e cuidar do outro, né? Muita gente pensando em não sair para não contaminar também. A questão do trabalho home office, né? Para muitas pessoas está muito positivo, embora para algumas, muita gente está pesado, está sendo triplo, né? Como meu marido, mas enfim, acho que a vida segue e tem o seu lado bom. E um fator bem legal, assim, que colocaram como positivo foi a questão do planeta, né? O planeta e a natureza se regenerando, né? A gente está percebendo isso, está percebendo os peixinhos lá em Santos, está podendo observar mais flores, né? Assim, o céu mais limpo, menos poluição, né? Tem muita coisa boa também, né? Enfim. E me diz uma coisa, o vírus faz a gente enxergar algumas coisas, né? Emoções, sentimentos que prevalecem, né? E o que a tua pesquisa nos diz? O que esse vírus faz a gente enxergar, por exemplo, né? Legal. Essa pergunta é muito importante, porque assim, eu fiz questão de fazê-la, né? Eu perguntar, né, assim, quais emoções estão mais fortes nesse momento, e eu pedi também para as pessoas definirem com que palavra elas definem, né, o isolamento. Então, as mais curiosas, né? Assim, necessário, angustiante, acolhimento, reflexão, difícil, cuidado e segurança e aprendizado. Acho que essas foram as que mais ficaram e as mais faladas também. Quando se fala do que fez repensar, eu acho que vai um pouco de encontro ao que eu já tinha respondido nos pontos positivos. O que foi mais forte, né? A importância da família, dos amigos, valorizar a vida, né? A valorização das pequenas coisas, eu achei interessantíssimo também, né? Assim, como a gente se prende na correria do dia a dia e não percebe pequenas coisas no dia a dia que podem fazer tão bem. Prioridades, né? As pessoas estão começando a pensar no que é importante, né? O que eu priorizo, o que é melhor na minha vida nesse momento, então eu vou dar foco para isso, legal. E os novos formatos de trabalho home office também. Quando a gente fala das emoções, isso aqui eu gostaria de dar um foco aqui, assim, eu coloquei inclusive algumas lá, esperança, ansiedade, insegurança, medo, enfim, ficou mais forte, né, assim, 44% das pessoas colocaram a esperança como algo que ficou, né, assim, que está presente sim nessa ansiedade, nessa emoção.
Claro que, assim, na paralela, a ansiedade e a insegurança vem junto, né? 44%, 43% também. E o que vem na sequência, assim, que também me chamou a atenção? O medo. O medo, na verdade, 26% das pessoas colocaram que estão com medo. Então, assim, curioso como, assim, diante de um vírus que é letal, a gente sabe, tem muita gente que não tem medo, né? Talvez isso responda algumas das nossas perguntas, dos nossos questionamentos aí, né? Por que tem tanta gente que não está, talvez, levando tão a sério? É uma questão para a gente pensar, mas interessante perceber como a questão da esperança, da ansiedade da esperança, ansiedade e insegurança estão presentes, assim, no páreo a páreo. É um turbilhão de emoção, né, Silvia? A gente sabe que isso a todo momento está mexendo com a gente, e pode levar as pessoas aí para um caminho que às vezes não é legal. Aí, por isso que é importante você buscar formas de lidar com isso da melhor forma. Mais uma coisa, estão perguntando, na realidade, se apareceu ou o fato das pessoas lidarem com a depressão nesse momento. Apareceu na sua pesquisa o fator depressão? Sim, claro. Acho que quando a gente fala por exemplo, quando eu citei aqui a questão eu estou tentando dar uma resumida, desculpem, mas assim, depois até eu vou passar isso para vocês de uma forma mais detalhada, mas quais são as emoções que prevaleceram, né? Acho que esperança num grau maior, ansiedade num grau maior, insegurança também, uma sequência medo, angústia, tristeza, alegria e apego. Então, claro que numa proporção um pouco menor, mas assim, a tristeza, a angústia, a insegurança e a ansiedade podem levar. A gente sabe, né, que isso é um caminho para a depressão também. Só que muitas pessoas sabem lidar com isso de uma forma mais tranquila. Se você está convivendo com família, enfim, é mais fácil. Tem pessoas que moram sozinhas que estão super bem também, né? Mesmo isso não é um fator para ficar deprimido, mas enfim, acho que tem aí um movimento de emoções que sobem e descem, né, à medida que as notícias vêm, e como você vai lidando com essa situação no seu dia a dia, ok? Para quebrar um pouquinho, traz mais uma poesia. Posso falar um poema? Pode, então, para quebrar mais um pouquinho, traz mais uma poesia para gente, para dar a nossa noite mais, né? Quando eu pensei... pensando um pouco nesse contexto aí, né, do que a vida faz com a gente, tem uma poesia que eu acho linda, que é da Lu Andréa Salomé, que é uma das minhas preferidas, assim, que tá de poesia ali, sabe? A segunda, que é linda, chama-se Oração à Vida. Eu vou ler para vocês. Sim, como um amigo, amo um amigo, eu te amo, vida enigmática. Quer que eu tenha jubilado, chorado, quer que me tenhas dado dor ou prazer. Eu te amo em tua felicidade e teus tormentos. E se deves aniquilar-me, deixarei dolorosamente teus braços, como um amigo, o peito de um amigo. Com todas as minhas forças eu te abraço. Deixa tuas chamas inflamarem meu espírito, e no ardor do combate deixa-me resolver o enigma do teu ser. Para viver e pensar por milênios, pega-me nos braços. E se não tem mais felicidades a me oferecer, pois bem, ainda tens minha dor. Lindo. Lua Salomé, russa, maravilhosa, psicanalista, muito linda. Lindo. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho, né, o que se reconhece como elemento mais importante para se valorizar nessas mudanças que vão acontecer ou que as pessoas esperam que aconteçam pós-isolamento. O que a tua pesquisa mostra para essa nova fase? O que ficou mais marcante, né, assim, desse pós-pandemia, que as pessoas esperam? Acho que, assim, 80% das pessoas, de fato, acreditam que algo vai mudar. 20% acreditam que nada vai mudar. Mas, assim, o que vai mudar? A grande maioria, né, colocou como a forma de se relacionar com as pessoas, sem dúvida. O avanço da tecnologia, as novas formas de trabalho, a questão da relação com a empatia, né, assim, como as pessoas estão começando a entender um pouco melhor, né, como a empatia é importante, como ela está presente cada vez mais próxima da gente, o se colocar no lugar do outro, seja dentro de casa, seja na rua, né, como é importante eu não sair para eu me prevenir, como é importante eu ficar em casa, como é importante a gente dividir tarefa dentro de casa também, saber das dificuldades que cada um tem, enfim.
O que falaram também que foi importante? Eu falei já do avanço da tecnologia, né? A prevenção, a saúde, o autocuidado, acho que isso é uma coisa que vem bem de encontro a... O pessoal está falando que não ouviu a poesia, mas depois, se der, pessoal, eu tento recitar depois. Né? Ela é muito linda. Vamos ver isso aqui. Vou dar uma finalizada aqui no final, eu tento recitar, tá? Então, eu falei da empatia, a questão da prevenção da saúde, do autocuidado, acho que isso é uma coisa que ficou muito forte. Não só o autoconhecimento, mas o autocuidado também. Eu acho que isso é um fator aí interessante para quem trabalha com terapias integrativas, né? Nada acontece por acaso, mas acho que é um caminho também, né? Para as pessoas terem mais hábitos saudáveis, começarem a perceber que eu trabalhando o corpo, eu trabalho a mente também. Então, isso que é uma coisa que as filosofias orientais já fazem, né? Então, por que não? Acho que quanto mais a gente trabalhar essa questão, mais eu vou estar de encontro com esse caminho. Então, as pessoas pensando nisso, coisa boa, né? Amém. Isso é muito importante na nossa vida. Então, acho que foram fatores que chamaram muita atenção. O que mais, né? Assim, estar mais atento às prioridades da vida, solidariedade e paciência, como lidar com o consumismo, né? Assim, consumismo é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Assim, como é que eu lido com isso, né? Assim, para que tanto excesso na vida? A gente consegue lidar com as coisas de uma forma mais tranquila e com menos. O menos pode ser mais, né? Com certeza. Acho que isso, o principal, mas assim, o que chamou a atenção foi realmente essa questão do autocuidado, né? Assim, o autoconhecimento. Estamos falando de yoga, estamos falando de terapias integrativas, acho que por isso que a gente está junto aqui, eu e a Silvia, para falar disso também, quanto isso é importante. Então, a questão da empatia também, né? Mais do que nunca, ficar agora isolado e todo mundo estar junto lá na mesma casa, envolve, né? Estar se colocando sempre no lugar do outro, porque logicamente conflitos acontecem, né? Então a gente tem que estar sempre se questionando a todo momento, né? O que o outro está sentindo, o porquê ele está sentindo daquele jeito, né? Compreender o outro é muito importante. E essa compreensão parte a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, né? Eu acho que é muito importante isso. E então você poderia fazer uma outra poesia para nós agora? Nesse inteirinho, aí, o que mais me chamou a atenção foi uma poesia de um poeta espanhol, que eu acho incrível, né? Assim, eu vou ler para vocês. Depois dessa desordem imposta, dessa pressa, dessa urgência gramática necessária em que vivo, volte a mim, toda virgem, a palavra precisa. Virgem o verbo exato, como justo adjetivo. Quando qualifiquei de verde o monte, o prado, repetindo ao céu seu azul, como ao mar, meu coração se sinta recém-inaugurado e minha língua no inédito assombro de criar. Acho também maravilhosa essa. Ai, gente, eu me empolgo com isso, acho sensacional. Depois, me fala se houveram pessoas que desenvolveram novas atividades nessa quarentena. Sua pesquisa conseguiu apontar isso, novas atividades? Acho que sim, a pesquisa ela mostra muito assim como algumas pessoas se redescobriram, né, novos formatos de trabalho, sem dúvida, não só de, né, desenvolver máscaras lindas e maravilhosas, mas assim, outras possibilidades do que antes era trabalho que você não imaginava que poderia fazer em casa, você passa a fazer. A própria dança, né, aula de dança de salão, eu estou fazendo em casa, aulas de yoga. Fazer as lives e dar aulas de yoga online. E hoje em dia eu dou as aulas de yoga online, como se estivesse no espaço, e também estendi, tanto é que deu tão certo que eu estendi até para o home office das empresas. Sem dúvida. Tem pessoas que estão me procurando para fazer yoga porque estão acompanhando as lives. Então, acho que são oportunidades que aparecem e aí você vai e acaba surgindo possibilidades, né? Então, nada acontece por acaso, sem dúvida. Nada acontece por acaso, né? Estar de novo a palavra que a Gabi falou na live dela, o permitir é importante. A partir do momento que você se permite, as coisas acontecem, né? Então, tem que se permitir mesmo.
E falando um pouco, E assim, então, eu sei que teve uma pergunta muito interessante dentro da sua pesquisa. Se você pudesse dizer algo para a Covid, o que você diria, né? sim, E eu quero saber o que, que as pessoas disseram, então, para o Covid. então, acho que da mesma forma como ele causa, né, essa sensação de impotência e ao mesmo tempo de compaixão, né, de liberdade, assim, uma liberdade que às vezes você tem dentro de casa também, mas causa paz, né, causa muito estranhamento. Então teve um pouco de tudo, uma mistura de tudo, mas o que ficou mais marcante, né, foram aquelas coisas tipo, some daqui, por que você está aqui, né, assim, gratidão por me aproximar da família, você uniu o mundo por um propósito, a cura, porque foi a única coisa que uniu realmente o planeta, né? Assim, enfim. Você tem razão, o mundo está errado. Tenha compaixão e já aprendemos a lição, por favor, vá embora. Muitas pessoas realmente aprenderam a lição, estão aprendendo, algumas não vão aprender, a gente sabe, mas vale uma reflexão aí forte, acho que ficou para mim, como nós falamos, né, assim, acho que esse entendimento que o planeta está se regenerando e que a gente tem que procurar buscar uma forma de entender, né, esses sinais que a vida nos dá, seja se reinventando. Hoje minha filha mesmo estava fazendo máscara, catou os tecidos aí, já estava fazendo máscara com tecido também aqui em casa, com retalho. Inclusive, Eu acho que todo eu mundo está tenho um buscando forma de bem se reinventar, né? bem interessante que a Cleide acabou de justamente comentar isso. Eu tive que me reinventar, tive que aprender a dar aulas online para crianças e bebês. Então, essa questão de reinventar é muito, né, desafiante e oportuna, né? Quem é da área educacional, né, assim, imagina essa coisa de dar aula para criança, né, assim, como isso é difícil, né, assim, mas eu vejo, tem um sobrinho meu que está tendo aula de escoteiro, umas atividades super legais, assim, de fazer em casa. Para olha que coisa interessante, mesmo na área educacional, existem possibilidades, né? Essa poesia, como disse, é uma das minhas preferidas, né? Se não dizer a que fala de amigos e família melhor. Então, assim, eu vou repetir de novo porque vale a pena. Escolho meus amigos pela pupila, não pela pele ou por outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero respostas, eu quero o meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguente o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Eu quero santo para que não duvidem das diferenças e peço perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos, nem chatos, quero metade infância e a outra metade velhice. Crianças para que não se esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois ao vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Eu mesmo aplaudo, que é maravilhoso. Inclusive, o Davi comentou que foi ótima essa quarentena para você ver o quanto ele trabalha, mas também para ver quanto que você está trabalhando nessa quarentena. Eu trabalho home office com o marido, acho que todo mundo, algumas devem estar vivendo isso, mas assim, é um home working, né, ao mesmo tempo, mas enfim, porque eu acho que não é só o trabalho home office, né, é uma conjugação de tudo, né, lidar com criança, lidar com adulto, lidar com os adolescentes viram crianças também, né, mas tem sido um grande desafio, então é muito legal, mas vamos lá. Obrigada. Eu queria te perguntar também, diante então dessa pesquisa, né, o que a gente conclui com ela
o que nesse momento nós reconhecemos que seria o mais importante que foi citado na sua pesquisa, né? Dentro de tudo que você falou, a questão mais importante que ficou, o que é? Olha, eu pontuei aqui o que ficou assim para mim, lendo, né, a pesquisa e ouvindo um pouco, entendendo um pouco como as pessoas estavam respondendo, enfim, e que eu analisei tudo isso. Né? Eu acho que o planeta passa por uma transformação onde o mundo se vê diante de um vírus invisível, né, que ainda não sabemos, né, assim, quais são as respostas, e nós não temos certeza. Então, por isso, talvez, essa questão da incerteza e da ansiedade está tão presente nas respostas também. A gente não sabe quando isso vai acabar. E, de verdade, acho que a gente não tem todas as respostas. Isso causa uma impotência em nós, né, claro, e acho que isso pegou mais para mim no início. A gente não tem uma certeza quanto à cura ainda, mas estamos no caminho. Né? O que mais? Da mesma forma, essa incerteza e essa ansiedade, acho que pegou as pessoas, principalmente porque ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe lugar, ele simplesmente chega. Né? Ele chega, não pede licença, então não adianta botar a melhor roupa, que você não vai conquistar, né, se ele vai chegar. Então, como é que eu lido com isso? Mas acho que, ao mesmo tempo, essa impotência ela acaba trazendo força para a gente, porque a esperança ficou presente no questionário. Então, assim, a esperança do novo recomeço também, né? Nós já passamos por situações parecidas, mas, assim, não tão pesadas quanto essa, mas o brasileiro tem essa característica, né, de segurar a onda, enfim, a gente vê esse cenário aí na política tão louco, enfim, né? Mas, nesse momento, foi marcante para mim. O que mais? Eu acho que o que eu, inclusive, ressaltei como resultado, eu acho que é esse tempo que a gente está tendo para reflexão, para o autoconhecimento, eu acho que para enxergar como uma grande oportunidade de se permitir, né, como falou a Gabi, que a gente falou, né, acho que essa busca interna, ela também tem que ser um descanso mental. Se eu consigo exercer esse descanso mental, eu também consigo perceber que as coisas mais simples da vida, isso foi muito citado também, né? Assim, o que é prioritário para mim, o que não é, cuidar de mim, olhar para dentro de mim, né? Parar, ficar mais quietinho, né? Dormir mais dentro do possível, claro, né? Quem não está trabalhando tão pesadamente aí em home office, mas acho que esse é um ponto que foi bem marcante para mim. O que mais, né? Acho que a importância da família e dos amigos, eu acho que isso vai se fortalecer. Saudade está deixando as pessoas assim, né? As pessoas valorizam muito isso. O que mais? A questão da gratidão, né? Que algumas pessoas estão passando a exercer mais a gratidão. Que bom, né? Que gratidão é a hora de oferecer ajuda, né? De compartilhar, acho que isso ficou presente também. Acho que a gente vive um período de metamorfose, né? Que a gente tem que se adaptar às mudanças rapidamente. A própria questão do trabalho home office, né? A gente percebe que quantas coisas aconteceram para acontecer em 10 anos, está acontecendo agora, na nossa vida, nesse momento. Então, bancos tendo que se readaptar rapidamente. De repente, a gente tem um feriado que era daqui a 3 meses, e amanhã, como assim, né? Assim, que loucura! Como é que eu dou conta de tudo isso? Então, como a gente tem que pensar rápido, se adaptar rápido também. Então, por isso a importância também do descanso mental, para a gente estar forte para aguentar essas coisas. E uma outra coisa também, os excessos, né? Assim, e perceber que os excessos são desnecessários. Eu acho que o consumismo ele tem que ser pensado de uma outra forma também. Eu posso pensar melhor em como eu lido com a comida, em como eu lido com o lixo. Importantíssimo isso para que a natureza possa respirar. Então, acho que esses fatores, Silvia Aré, e o que a gente mais, né, falou também, essa questão do autoconhecimento, eu fiquei muito feliz de perceber, embora seja um universo pequeno, né, que tenha respondido, embora a gente esteja vivendo uma situação também de muita tristeza, assim, muita gente que a gente perdeu, acho que é um repensar também, né, até para ver como é que a gente lida com essa questão da passagem das pessoas, né, que estão à nossa volta, né, assim, por que será que esse vírus está dando sinal também? Enfim, mas como cada um lida com isso da melhor forma e procurando a arte. Eu acho que a arte, ela está nas pequenas coisas. Então, quando as pessoas citaram essa coisa de olhar para as coisas mais simples, a arte, ela está na poesia, ela está na florzinha,
Ela está na árvore que a gente vê lá fora e fala, nossa, como essa árvore está bonita hoje, né? Assim, ela está, na hora que a gente olha para o céu, fala, nossa, que céu azul, né? Assim, a polícia não está aqui. Será que eu ia perceber isso em algum momento da minha vida, né? Assim, eu acho que ela está também naquele vizinho que ficou mais solidário, que toca piano para você, enfim, que você começou a descobrir que ele também tocava, né? Então, não tinha praticamente nenhum tipo de relação. Tem uma vizinha aqui embaixo de mim que toca piano lindamente. Ela toca piano, gente. Olha isso, coisa maravilhosa. De manhã, de e essas coisas a gente descobre só porque as pessoas ficaram em casa, né? Eu queria que você declamasse mais uma poesia pra gente. E depois eu vou te fazer mais uma pergunta pra gente fechar a live. Então, escolhe mais uma poesia para falar aí pra gente. Então, eu fiquei pensando na poesia de novo, né, do Vinícius de Moraes, que é uma poesia que eu acho que é tão linda, né? E assim, porque não, Vinícius de Moraes é um ícone, né? Então eu queria muito ler essa poesia que chama Ai Quem Me Dera, que também virou música, né? Muitos devem conhecerem, e é linda. E fala, inclusive, da fera, né, desse vírus. Que é assim: ai, quem me dera terminasse a espera e retornasse o canto simples e sem fim. E ouvindo o canto, se chorasse tanto, que do mundo o pranto se estancasse enfim. Ai, quem me dera ver morrer a fera, ter nascido anjo e ver brotar a flor. Ai, quem me dera uma manhã feliz, ai, quem me dera uma estação de amor. Ah, se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas, e duas a duas fossem ser casais. Ai, quem me dera ao som dos madrigais, ver todo mundo para sempre afins, e a liberdade nunca ser demais, e não haver mais solidão ruim. Ai, quem me dera ouvir o nunca mais, dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim da espera, ouvir na primavera alguém chamar por mim. Que lindo! Parabéns, lindo. Para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, dentro da sua pesquisa, se apareceu o autoconhecimento e como você identificou isso, essa busca por autoconhecimento, que é uma coisa que está muito ligada ao caminho do yoga, né? As filosofias orientais, as práticas integrativas, que a gente trabalha muito, essa coisa de se autoconhecer do corpo, da mente, da espiritualidade. Então, como isso apareceu na tua pesquisa? Não, apareceu, eu até acho que citei, acabei citando, mas citei, passei um pouco rápido, foi no momento que deu aquele problema também na internet, mas citaram, inclusive, quando eu falei da pergunta sobre o que as pessoas acreditam que vai mudar, muitas delas citaram essa questão do autoconhecimento, foi, inclusive, o terceiro item mais citado na pesquisa, falando nisso ligado ao autocuidado e à prevenção, né, que a prevenção não é só eu preciso ficar em casa para não me contaminar, para não levar para o outro, mas acho que esse autocuidado de olhar para si mesmo. Então, está muito ligado ao autoconhecimento para mim, e isso foi falado, né, ficar consigo mesmo, e me chamou muita atenção, inclusive, porque assim, muitas dessas pessoas estão trabalhando no home office, talvez não tenham tido esse tempo que nem para parar e pensar, mas podendo olhar de uma outra forma a vida, né? Podendo olhar que, puxa, lá fora parou, né? Se lá fora parou, eu preciso também, de alguma forma, parar e entender que o meu movimento é diferente, que eu preciso descansar melhor, que eu preciso lidar com isso de uma forma melhor. Então, assim como nas filosofias orientais, a gente percebe que eles estão tão adiante em alguns países aí da gente, e a gente ainda é tão longe de não entender, mas ao mesmo tempo, quanta gente procurando, né, yoga, quanta gente procurando terapia alternativa, quanta gente procurando se reinventar de uma outra forma, e assim, entendendo que parar, mesmo trabalhando no home office, parar, por exemplo, fazer yoga é bom para postura, para lidar com isso. Eu acho que não foi por acaso que a gente fez essa live, né? Assim, então, falar do questionário nesse momento foi muito interessante. Quando a gente pensou, foi uma coisa que se falou tanto na pesquisa, né? Porque, gente, olha isso, né? Assim, e tem sido uma experiência essa muito questão boa para mim também.
de autoconhecimento vai de encontro a saber, a parar para ver quem a gente realmente é, o que a gente veio fazer nesse mundo, né? Fazer esses questionamentos, até com relação à morte mesmo, quando você falou vida, morte, o que a yoga trabalha muito, né? Olhar para dentro de si, descobrir quem você é e perceber que na realidade a gente não é nada sem o outro, né? Porque todos nós somos um, né? Então isso é o que fica de mais, acho que é a premissa maior que a tua pesquisa traz, né? Descobrir que a gente depende do outro, não conseguimos viver isolados, sozinhos, né? Mesmo em isolamento, a gente precisa do outro, né? E ainda bem que existe internet, porque o que seria da gente sem as tecnologias hoje com o isolamento, não é verdade? E para fechar, qual a relação da tua pesquisa com a poesia? Para mim tem tudo a ver, né? Assim, quando eu pensei no tema da poesia, e assim, quando eu pensei na pesquisa e depois quando a gente pensou na live, né? Assim, eu, de alguma forma eu já ia divulgar a pesquisa, mas quando a gente pensou na live, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que essa coisa desse reencontro com a gente mesmo, ele está tão ligado, né? Assim, a coisas mais simples, está tão ligado à arte para mim, porque acho que a arte ela está em tudo, ela está em tudo que a gente pode olhar de uma outra forma. Eu acho que o teatro, o cinema, enfim, mostra muito isso. A poesia é uma coisa que está tão na nossa mão, né? Assim, eu posso abrir um livro e ler uma poesia, eu posso aproveitar esse momento para ler uma poesia para um amigo que de repente não está muito legal, né? Alguém da família também. Eu posso compartilhar uma ideia, discutir a partir de uma poesia. A poesia ela fala muito da dor e da glória também. Ela fala muito eu acho que do momento desde o mais bacana até o mais trágico da sua vida. E quando a gente lê e conhece mais sobre a poesia, a gente entende, né? Assim, como o Rosa de Hiroshima, né? Assim, aquele momento, né? Assim, que a bomba chegou, explodiu, tanta gente morreu, né? Assim, e as pessoas se reinventaram depois disso, né? O mundo continuou, mas foi uma lição para o mundo. Eu acho que hoje o vírus está trazendo uma lição para. E acho que quando a gente fala de poesia, né? A Solange deu um bug aí na internet dela. Vou esperar ela voltar. Acho que poesia tem tudo a ver com amor, né, gente? Quando a gente pensa em poesia, eu acho que a gente pensa em uma palavra, amor, né? E é o que o nosso planeta e a gente está precisando nesse momento, né? Muito amor, né? Porque sem amor e sem o outro, né, a gente não vive. Eu queria que você fizesse uma poesia, falasse mais uma poesia pra gente, encerrar. E eu separei também uma poesia Então para falar para você quer que eu você. leia ou você quer ler primeiro? Oi? Que ótimo, adorei, que legal que você trouxe uma. Então eu Vamos vou ler lá. eu acho que eu queria ler uma do Mário Quintana, né? O Mário Quintana, ele fala justamente do instrumento da poesia, né? De como é que ela chega na vida das pessoas. E tem uma bem legal que eu encontrei que é assim: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, estas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes, que o alimento deles já estava em ti. O alimento ficou. Acho tão linda, enfim. Você leu, você pensou no livro, mas o alimento ficou. Então é isso que eu queria que ficasse para vocês. Né? Eu acho que desde a poesia mais simples, a mais rebuscada. Agora lê a sua, Silvia, estou curiosa para ouvir. Eu vou ler Solidão do Pablo Neruda para você. Saudade. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora.
mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca e não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás, é o gosto da morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. Esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Lindo. Que bom. Você quer fechar com uma especial ou não? Ficou alguma para declamar? Olha, não sei se a gente tem tempo, né? Mas assim, dá tempo de fazer mais uma? É aquela compridona você fez? Aquela comprida Isso, você assim, fez? Escolhe meus amigos pela pupila, você fez, né? Fiz e repetir. Então, faz uma curtinha, eu já vou fazer os agradecimentos, né, para o pessoal. Quero agradecer aqui a todos os alunos que tiveram presentes na live, enquanto a Solange separa uma poesia para gente. Meus alunos do Espaço Rata, meus alunos da biblioteca, Lenina Francaroli, que também devem ter passado por aí, do Centro Cultural Vila Formosa. Quero agradecer também o Espaço Essência, que também está sempre junto com a gente divulgando nossas lives, ao Tássio Aguiar, do terapeuta Roda de Convivência Terapêutica, né, Tássio? Que eu já adicionei no meu Instagram. Quero agradecer também a participação especial das Calcinhas, que são motociclistas que fazem aqui em São Paulo várias ações sociais. E quero agradecer também a Solange, né, por essa noite especial, pelo tempo que ela dedicou para a gente, por essa pesquisa que contribuiu tanto para a gente hoje estar falando e tá também dedicando alguns momentos para a poesia, né? Quero dizer também que a nossa próxima live vai ser com a Azumara Carvalho, Corpo como Expressão da Alma. Ela vai falar com a gente lá da Austrália, aqui em São Paulo, e ela é professora lá de yoga, terapeuta, trabalha com o corpo. Foi minha aluna aqui no Brasil, né? E hoje está lá fazendo um trabalho. A Solange, então, vai fazer a poesia para a gente. E eu vou ficar por aqui agradecendo a participação de todos vocês. Gratidão e agradecimentos especiais aos nossos familiares, né? Que estão por aí pela live. Guarda. Vamos lá, Solange. Guarda logística e tecnológica. Obrigada. Foi um prazer, Silvia, estar aqui. Não foi trabalho nenhum, foi muito prazeroso, sem dúvida. Depois a gente pode disponibilizar, né? Por e-mail, eu vou mandar um pouco do resultado. Depois eu deixo a live salva lá no meu canal. Faça um caderninho como o meu também. Ó, eu tenho um caderno que eu reciclei. Sabe o que eu faço? Eu escrevo as poesias mais bonitas que eu gosto. Então, escreva à mão. Desenvolver também a escrita da mão é muito bom. Façam isso. Coloquem as melhores poesias, guardem, os seus filhos, os seus netinhos vão ver depois também. Mas, enfim, aqui no meu caderninho, eu poderia deixar de terminar, acho que nada acontece por acaso, com o Fernando Pessoa, né? Que eu acho maravilhoso. Que é assim: põe quanto és no mínimo que fazes, para ser grande, se inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Se todo, em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa. Gratidão. Namastê. Obrigada, gente. Para quem Obrigada, quiser entrar em contato comigo, com a Solange, tá?
nossos Instagrams, depois eu vou estar publicando, eu salvo a live lá no meu YouTube, é Hatha Yoga com Silvia Carla, meu canal. E lá, quando eu salvar, eu vou estar colocando, tá, o nosso Instagram, os nossos telefones para entrar em contato. Mas vocês podem achar a gente também pelos nossos Instagrams, da Solange, né? É só underline Cia, Solange? Fala o seu Insta para mim. Na verdade, aí. é Solecia, né? Como se Sol e Companhia, Solecia, underline treinamento. Isso, e o do espaço é HY, Silvia Carla, do Espaço Rata. Vocês podem estar adicionando a gente, ficando por dentro dos eventos, do que acontece no Espaço Rata e também das próximas lives, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Obrigada, Solange. Namastê. Obrigada para todo mundo, gente. Valeu, Tchau. beijo. Beijo. Fiquem em casa e se cuidem. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau.